Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, principalmente dos nossos amigos espirituais, que já estão em nossas casas já há algum tempo, fazendo a asepsia, a limpeza do ambiente. Aviso que a nossa sessão de hoje está sendo gravada com a finalidade de ser postada no nosso canal do YouTube. E feita essa breve saudação, peço ao meu amigo Rubem que faça a prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Amém. Que assim seja. Amém. Alguém sorteou o tema? Rosângela, Roseli? Quer sortear, Zaninha? Oi? Ó, eu tô aqui na 218. Se você não sorteou, Não, pode ir, tranquilo. porque às vezes nós duas sorteamos o mesmo número, né? Então, Hoje não, hoje eu tô na 76. ih, caramba. Tô longe. Mas vamos Ó, lá. Fred, 200, tira 2 ou 1 aí, o Fred. 218? 18. Vamos lá. Servir a Deus e a Mamon. Rico. Parábola dos talentos. Sim. Tô chegando lá. Parábola dos talentos. O senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade,
partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e ali escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: Senhor, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno. E lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além destes, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde nada semeaste e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temi, escondi o seu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde nada semeei, que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos os que já têm, e eles ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter. E mesmo esse servidor inútil, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão, sem dúvida pelos arrastamentos a que se dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-se de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos, e, no entanto, recusa-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício,
O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar fazia uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura, como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com efeito, pois, é a riqueza considerada um elemento de progresso. Alguma consideração? Sim. Sobre a primeira parte, né? Todos nós somos filhos de Deus, o Pai das almas, reparte com todos igualmente seus dons. Dá a cada um mais e menos de acordo com o seu processo evolutivo ou suas provas a serem cumpridas, né? Sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais, e a outros concedem todas essas dádivas reunidas, que são os eleitos, né? Aqueles que vieram aqui para cumprir grandes tarefas, né? Em prol da humanidade. E se a gente for analisar, né? Mesmo os mendigos, né? Isso já foi tema de várias pesquisas, né? Às vezes o indivíduo está nessa condição não por não ter dons, não ter profissão, ou não ter
não ter tido oportunidade, mas sim em face de alguma traição, de algum fato relevante aí que tenha destruído as suas condições morais e físicas, às vezes, né? E, às vezes, nós nos surpreendemos com sua sabedoria, conversando com eles, acolhendo-os, né? Procurando saber o que os levou àquela condição. Ora, há casos de pessoas que estão nessa condição, que falam vários idiomas, que já tiveram empregos de expressão, né? E que tenham qualidades até superiores de muitos homens aí que se ufanam, né? Que se dizem portadores de grandes feitos, né? Mas E na segunda parte, sobre a riqueza, né? E sobre as condições da terra, né? A marcha do progresso é irreversível, né? Em todos os aspectos. Gandhi disse: a terra proveu o suficiente para as necessidades de todos os humanos, todos os homens, mas não para a voracidade de todos, né? Se nós não agirmos com prudência e sem ações predatórias, o nosso planeta vai nos acolher por muitos séculos ainda, não é? Mas se continuarem poluindo tudo, né, destruindo a natureza, se não contiverem esse aquecimento global, eu sinto muito, nós vamos ser alvo de catástrofes terríveis. Haja vista o que está acontecendo na Europa, eles estão vivendo um período de seca lá e de temperaturas altíssimas, né? Estão sofrendo lá. Assim como nós tivemos vários problemas com seca aqui, né? Eu creio que Jesus está no comando e vai nos dar uma saída, né? Esperamos, né? Por isso que nós temos uma fé indomável. Obrigado. Por nada. Mais alguém? Não, Fred. Não. É interessante colocar que, né, a riqueza, assim como a beleza e o poder, são provas realmente muito complicadas, né? Porque é muito fácil do espírito encarnado, esquecendo dos compromissos, né, assumidos antes de reencarnar, se perder, né? Eu mesmo, analisando aí a minha trajetória de vida, eu vejo que a riqueza para mim teria sido perniciosa. Muito provavelmente eu teria me perdido. E eu tenho a impressão que eu já tive a riqueza, que em alguma outra vida, e eu sinto que eu já me perdi nela. Um tempo atrás, eu não se lembra se eu estava deitado, sentado, e eu tive como se fosse um déjà vu. Eu me vi, né, numa mesa muito bem trabalhada, uma mesa antiga. Então, suponho que século XVIII, século XIX, né, e eu tive uma impressão muito forte que eu era magistrado. E nesse momento eu estava recebendo uma grande quantia em dinheiro. E é interessante, né, que sem o controle, né, que a gente saiba que existe, que não é a nossa primeira experiência na carne, sabendo que o que a gente planta, a gente recebe de volta, sabendo que a gente prejudica os outros, a gente vai arrastar outras existências miseráveis para fazer o bem, para recompor aquilo que a gente desgraçou, né? Não existe freio, né? Para o materialista, para aquele que acredita que a vida física se exaure em si mesma, que não há nada depois, né? Para que ser honesto? Para que fazer o que é certo?
se a vida acaba. Então, eu vou viver ao máximo, fazer aquilo, é, todos os gozos, todos os prazeres, eu vou explorar isso ao máximo, né? Agora, quando a gente sabe que não é assim, né, que tudo é causa e efeito e a gente vai ter outras existências e as nossas existências futuras dependem de como nós estamos vivendo esta, né? Esta daqui pode ser um grande ponto de convergência para o alto, para que a gente venha mais tarde numa vida mais favorável, não que a nossa agora não seja mais, né, mais felicidade, colocando a felicidade em outras coisas, né? E voltando à coisa que você falou do planeta, né? Eu gosto de um canal, a Nova Acrópole, e a Lucilena Galvão, que tem muitas palestras, ela fala, né, que qual o sonho de consumo da maioria? É o padrão do homem médio americano, né? É o sonho americano. Então você tem uma casa, tem um carro último tipo, a televisão, troca tudo. E não existe planeta, né, para 8 bilhões, quase 8 bilhões de seres humanos querendo tudo isso, né? Como nós vamos produzir tudo isso? Como nós vamos jogar fora tudo que não presta, né? Não existe. Então, o caminho natural é do desapego material, né? De cada um viver com o que necessita e um pouco do supérfluo. E se nós formos pensar na nossa vida hoje, acredito que todos nós temos, temos o necessário para viver e um pouco do supérfluo. Muitas vezes, o que às vezes nos chateia é que nós não conseguimos um pouco mais do supérfluo que desejamos. Esse supérfluo acaba nos sendo negado, mas negado para o nosso bem, né? E se o planeta vai convergir para cada um viva cada vez mais com o necessário, então ter menos é um bom exercício. Então, é isso que eu queria dizer. Tem mais algum comentário? Não, não. Ô Fred, você falando dessa situação sua, né, de já ter como se fosse uma visão, né, de encarnações passadas, eu me recordei do caso de um juiz que é marido de uma amiga nossa de São Paulo, que ele era muito bem sucedido, mas um dia ele saiu comprar pão de manhã e desapareceu, né? E aí a esposa dele divulgou, né, para polícia, tudo para localizá-lo. E foram achar ele como um mendigo, que aí eu lembrei também que o Rubão falou, lá em Florianópolis. Ele morava aí em Alphaville. Então eu fico pensando assim, aí um policial que tinha visto, né, a imagem dele na divulgação da rede, né, identificou. Aí eu fico pensando, né, o que pode ter levado, né, uma pessoa assim, quer dizer, ela era muito bem financeiramente, era recém-casado, estava há 4, 5 meses casado com a nossa amiga, e surtou simplesmente assim. Aí falam que ele tinha muito medo, que ele era ameaçado, sabe? Porque ele pegava alguns casos assim difíceis, né? Aí eu fico pensando como que para todas as situações a pessoa tem que ter um equilíbrio, né? E Deus conhece as capacidades de cada um de nós. E acredito assim que ele controle toda essa situação assim, porque às vezes pode permitir que você fique naquela situação, que você se prontifica a
conseguir vencer, mas às vezes não é assim, né? Muito difícil. Então, aí, para você não ter alcançado essa fase, né, de juiz, foi uma bênção. Sem dúvida, eu, eu já vejo isso há algum tempo e eu dou graças a Deus que tantas vezes eu bati na trave. Eu vejo que aquele mal era um mal aparente, né? E voltando à parábola dos 5 talentos, né? Eu estava querendo, né, ser como o servidor o, que, que tinha negociado 5 talentos, quando na verdade eu ainda era aquele que escondia o talento sobre a terra. Então, como eu ia arcar com toda aquela responsabilidade sem me comprometer? Deus, Jesus, os amigos espirituais que nos conhecem com muita profundidade, têm as nossas fichas kármicas, né, das nossas várias existências, sabem exatamente aonde está o nosso calcanhar de Aquiles, aonde vamos cair. Então eles bloqueiam muitas coisas, né? Mas aí também entra o nosso livre-arbítrio, porque eu insisti quase 9 anos. Vamos supor que eu tivesse insistido mais. Tá? Teve uma época em 2013, quando eu estava para desistir, um amigo meu ligou e falou: Fred, ó, vai ter um concurso, acho que era na Paraíba. O tribunal está precisando muito de juiz, eu acho que você vai passar. E, e, e 3 dos meus amigos passaram. E eu realmente eu falei: não, chega, agora tá na hora de jogar a âncora. Né? E a gente sente quando a gente chega no lugar que a gente precisa florescer. Né? É como se eu sentisse as minhas raízes, né, se aprofundando. Né? E que, não, agora eu vou fazer outra coisa. E daí as oportunidades elas foram aparecendo, trabalhos, um emprego, etc. E eu fui me sentindo parte daquele lugar e me sentindo feliz de ali estar, né? Então, quando você dá uma chance para a vida te mostrar aonde você precisa estar, você se sente assim. Teve eu vi não sei se foi no Facebook ou no Instagram, é como se tivesse várias bolinhas de muitas cores presas no alto, né? Aí soltam todas ao mesmo tempo e elas vão para a direita, para a esquerda, que vão batendo nos pininhos. Você viu também, né? E aí todas as cores caem separadas nos seus lugares. Ou seja, se a gente deixar a vida, né, seguir o seu fluxo e fizer a nossa parte, tudo vai dar certo. A gente vai cumprir aquilo que Deus espera de nós. Verdade. Rubem, Temos que respeitar, né, o que é peculiar a todo ser humano, né? Temos limitações e virtudes, né? Talentos. Eu jamais seria um comerciante. Eu não cobraria ninguém. Se pessoa não tivesse, eu já ia entregando. Não consigo cobrar. Ninguém que me deve. Não é a minha verve. Também, sei lá se eu seria um bom professor, sabe? Que era a tendência que eu estava seguindo, né? Iria fazer pós-graduação de literatura portuguesa e brasileira. Acabei entrando na polícia e fui levando, levando, e já estão se passando 47 anos de grandes experiências, de situações terríveis, de sofrimento também, né? Com
as agruras da vida, as alheias, né? E as próprias também. Tudo são experiências na vida, né? E também o destino de cada pessoa. Nós não podemos mudar o destino das pessoas. De forma alguma, isso pertence a Deus, né? E às esferas superiores aí da espiritualidade, que tanto podem limitar, né, a manutenção do indivíduo no planeta, como pode estender a sua permanência. E assim caminhamos, né? Não podemos ter grandes expectativas. Vamos viver com os pés no chão, que é a nossa realidade, né? Nós não nascemos no dito primeiro mundo, né? Que supostamente eles têm melhores condições que nós. Mas eu já tive lá e vi que não é bem assim, não. Nós vivemos muito bem aqui, viu? Temos mais liberdade, temos acesso a alimentos que eles lá não têm, frutas extraordinárias. Eu acho que viver aqui nos trópicos é bem melhor. Estou muito feliz com isso. Obrigado, meus amigos. Por nada. Eu também sou uma árvore feliz, estou no lugar que eu preciso. É isso aí, gente. A gente tem que ser agradecido, né? Porque para a gente chegar onde nós estamos, cada um de nós está hoje, foi feito um investimento gigantesco em todos nós, né? Desde o nosso planejamento, a nossa vida, né? Às vezes que estávamos em situações difíceis, foi disponibilizada toda a ajuda que nós precisávamos para nós mesmos vencermos as dificuldades, né? A montanha, né? A questão da fé que transporta a montanha, né? Que vence os obstáculos da vida, né? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário ou podemos passar para as vibrações? Eu vou fazer as vibrações então. Rosângela, vi que você. Não, pode continuar, Fred. Então, tá. Vamos então elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aprendendo, crescendo e já contribuindo de alguma forma para aqueles irmãos que são muitas vezes mais necessitados do que nós, ainda não foram tão tocados pelas claridades do Espiritismo como nós já fomos. E peçamos a Jesus que abençoe, que ampare os nossos irmãos desencarnados, que estão em sofrimento. Dentre estes, os nossos amigos que saíram da vida física pela porta do suicídio, a Verena, o Elias, o Alain, a Juliana e tantos outros, que eles possam receber a sua dose diária de alívio de suas dores nesse momento, que eles possam sentir que há amigos, que há pessoas que se importam com eles e que todo sofrimento um dia há de acabar. Vibremos ainda pelos nossos irmãos que estão encarnados em sofrimentos, em dificuldades, principalmente aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não têm as luzes consoladoras do Espiritismo e que estão com a ideação suicida. Que esses irmãos possam ser tocados pelo alto, para que eles continuem vivendo, evitando assim maiores sofrimentos. Vibremos também pelas nossas autoridades, pelos líderes mundiais que governam na Terra tantas pessoas, que todos esses homens e mulheres tocados pelo alto possam restabelecer a paz no planeta.
fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos focos de luz espalhados pelo planeta, aqui representados pelos centros espíritas, templos, cultos, seitas de quaisquer natureza, que professem o bem e a caridade, servindo de abrigo para tantas almas, encarnadas e desencarnadas. E por fim, peçamos a Jesus que nos auxilie na nossa transformação interior, para que possamos ser cada vez mais instrumentos mais fiéis à sua disposição para o bem, para a caridade, para que possamos adquirir a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, face às adversidades que ainda podemos enfrentar, que possamos assim cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa parte, na construção do reino de regeneração que Jesus prometeu, mas que começa no coração, na reforma íntima de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã.